Fala galera ligada no canal AV+, eu sou o Joel Silva e esse é o Acorda Vascaíno de domingo, dia 5 de janeiro de 2025. Primeiramente, já quero desejar um ótimo 2025 para toda a galera nesse primeiro contato aqui no canal AV+. Peço também para que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e, claro, se inscreva no canal AV+, isso é muito importante. Como a capa já sugere, vou falar sobre os investidores que pretendem aí comprar a SAF do Vasco. Eu trouxe ontem no Live Resenha que o Vasco, através do Mudrovich Advogados, que é quem tomou a frente, está de frente nessa questão com o Vasco e os investidores, é uma espécie de intermediário, está trabalhando para o Vasco e correndo atrás desses investidores para comprar a SAF do Vasco, fez uma pressão, chamou os intermediários e aí, como é que tá? Vamos avançar esse processo, não tem proposta. E aí, já averiguaram toda a documentação? O que vocês precisam mais? E aí eu estava tentando entender como é que funciona nesse trato, como é que funciona nessas conversas. E é por isso que eu estou gravando esse Acorda Vascaínos para vocês. A gente já ouviu muito nos últimos meses uma sigla, NDA, que o Pedrinho estava falando, que é um acordo de confidencialidade que o Vasco tem junto a esses investidores. Pois bem, eu pude apurar que cada investidor, o Vasco preparou, digamos, um dossiê diferente, porque nem todo investidor quer a mesma coisa. E isso acaba, ao mesmo tempo, não dificultando, mas acaba atrasando certos trâmites. Por quê? Não me foi falado o que cada um desejava, mas até fiz algumas anotações, é o seguinte: cada interessado ele tem uma ótica sobre o negócio. Tem uns que querem saber da valorização da SAF através de títulos. Então ele pede um estudo, por exemplo, do Fluminense, que ganhou a Libertadores em 23, do quanto o Botafogo cresceu e lucrou ou aumentou a sua marca em 2024 com os títulos da Libertadores e do Brasileiro. Outros já querem saber, outro já foca mais na questão da dívida, se ela está equacionada, qual é o tamanho do passivo, como é que ele poderia resolver isso para a roda girar e o Vasco, a SAF, poder andar melhor, digamos assim, mais saudável financeiramente. Um outro investidor, já que a gente está falando de 5 investidores que têm interesse, um outro investidor já foca nas categorias de base, já quer saber qual é a estrutura do CT da base, como é que é e por onde andam os jogadores oriundos da base do Vasco, se o Vasco é um clube formador, tem tido sucesso nisso, como é que ele pode ajudar a melhorar isso, porque isso pode ser uma fonte de receita importante da SAF. Então, cada investidor procura o Vasco, evidentemente através do Mudrovich Advogados, e faz esses questionamentos. E o Vasco prepara um dossiê, prepara um documento e libera. Por isso que tem o NDA, para eles não jogarem por aí as informações que foram dadas pelo Vasco. Então, é uma situação muito complexa. Cada um pensa no negócio de uma maneira diferente. Qual é o modelo que dá certo, qual é o modelo que vai dar errado, isso a gente não pode saber. O importante é entender que o Vasco está tendo cautela para dar o passo adiante. E já está cobrando o passo adiante do outro lado. O NDA ele tem um prazo de validade, então depois daquilo ali meio que se encerra. Está dentro do prazo, mas o Vasco está pedindo celeridade. E com isso, entendendo o perfil de cada SAF, que nenhuma ainda, ou melhor, o perfil de cada investidor para a compra da SAF. Nenhuma ainda ofereceu uma proposta e cada uma tem o seu modelo de negócio. Como eu disse, umas pretendem valorização da marca, ou seja, pode ser que invista um grande montante, fazer um grande time, ganhar títulos, valorizar a marca e com isso tentar pagar a dívida. O outro não. O outro já pretende entender a dívida para atacar a dívida e aí com a receita que o Vasco ganha, durante a temporada, com venda de jogadores, com venda de camisas e coisas do tipo, ele vai meio que montando um elenco e também acertando o restante de uma dívida. Outros já pensam
investir na categoria de base, não abrindo mão de outras coisas, mas existe um ranqueamento de prioridade. E é claro que a gente, de acordo com a pessoa que eu conversei, nenhum modelo está errado. Não existe um modelo certo. Também não existe um modelo errado. Cada um pensa no negócio dessa maneira. Então, é isso que o Vasco está esperando, está aguardando, está querendo já uma celeridade maior. E, do outro lado, os investidores têm cabeças diferentes e pensam diferente. Uns têm um conglomerado de clubes, né, como é o Evangelos Marinakis, o grego, que tem o Nottingham Forest na Inglaterra, que tem o Olympiacos na Grécia, que tem o Rio Ave em Portugal, o Andrea Radrizzani, o italiano, que é dono do Leeds e também dono da Sampdoria. Esses dois, pelo que eu pude conversar, apurar, são os que mais estão interessados. E eles, por exemplo, pensam um modelo de negócio de forma diferente. E aproveitando também para falar sobre a recuperação judicial, ou a recuperação extrajudicial, o Vasco ainda vai definir qual é o modelo que vai adotar. Recentemente, o Conselho Deliberativo aprovou, né, no dia 23, se eu não me engano, 23 de dezembro, ali, antevéspera de Natal, aprovou para que a Vasco SAF, o Vasco faça a recuperação judicial e extrajudicial. E eu conversando também com uma pessoa muito, muito importante dentro do Vasco, que me disse o seguinte, isso dará ao Vasco uma segurança maior até para fazer a venda da SAF. Porque é o seguinte, quando a 777 geriu o Vasco, a SAF do Vasco, o que aconteceu com o Vasco? Ela aumentou a dívida, faliu e hoje a dívida é da Vasco SAF. A recuperação judicial, o Vasco teria um administrador judicial dentro desse negócio que daria segurança para que, caso um investidor compre a SAF e tenha qualquer tipo de falência ou aumentando a dívida irresponsavelmente, essa dívida iria para ele, porque ele apresentaria garantias dentro dessa recuperação judicial de que tem condições de pagar qualquer que seja a dívida do Vasco. Então, mais ou menos dessa maneira, o Vasco teria uma defesa, pelo menos, de acordo com a estratégia que o Vasco está pensando. Recuperação judicial, você tem um acordo na Justiça. A Justiça seria o seu maior avalista. Teria um administrador judicial junto a esse investidor e falaria assim, você tem garantias de que você consegue pagar nesse planejamento de dívida que o Vasco tem aqui? Para equacionar a dívida, tem um planejamento de tantos anos para pagar. Você consegue arcar com isso? Porque a dívida é da SAF, mas você está comprando a SAF, então você também será responsável por essa dívida. E aí o comprador ou o investidor terá que apresentar suas garantias para que aquele acordo seja mantido independentemente do que acontecer. Se ele tem uma casa avaliada em milhões, tem iate, tem navio, se ele tem empresas, sabe, ele tem outras formas de dar garantia. Situação, por exemplo, que não aconteceu com a 777. A gente sabe que a garantia era o quê? As próprias ações. O Vasco, então, trabalha para que, claro, tenha as ações de volta, caso aconteça algo parecido, mas também que o investidor perca parte do seu capital para arcar com as dívidas. Porque hoje o Vasco tem uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E na época, antes da 777, né, tanto é que foi vendido por 700 milhões em dívidas, mais 700 milhões em investimentos. O Vasco não tinha uma dívida de 1 bilhão e hoje tem uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões. Então, esse é o entendimento do Vasco. Pressionar os investidores para dar um próximo passo, para avançar para uma proposta. Cada investidor tem uma maneira e um modelo de negócio, como eu apresentei aqui, e também a questão da recuperação judicial para o Vasco é uma espécie de defesa para que não se repita os erros que aconteceram com a 777. Valeu, rapaziada. Esse foi o Acorda Vascaíno deste domingo. Mais uma vez eu peço para você deixar o like, compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal Ave Mais. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.